Hoje eu vim aqui contar para vocês o meu relato de parto. O Ravi ele já tá com 1 ano e 2 meses. Então, na verdade, esse canal que eu tenho era mais para divulgar os meus vídeos das minhas aulas de jump, de dança, que eu dava na academia na época que eu dava aula. Mas desde que eu fiquei grávida do Ravi, eu assisti muito relato de parto no YouTube. E eu achei que me ajudou demais. Continuo assistindo, porque eu tô grávida já do segundo filho. E eu acho que o relato de outras mães me ajudou muito e continua me ajudando. Eu falei, por que não fazer e colocar? Talvez o que aconteceu comigo ou algo que eu fale ajude alguém de alguma maneira, enfim, não sei. Mas eu vou contar desde o início da gestação do Ravi. Eu tive um sangramento no início da gestação, fiquei 7 dias de repouso, sentia muita cólica, ficava em pé, um desconforto assim, né? Mas eu trabalhava normal, eu trabalho numa escola, eu trabalho na academia. E eu passei muito, mas muito mal com enjoo. Chegava de, nem sei se eu posso falar essa palavra, que eu chegava a vomitar umas 6 vezes em um dia, sem comer nada, sem beber água. Eu respirava, me dava enjoo, tudo me dava enjoo, parecia que eu tava doente, não sei se vocês já pegaram dengue, mas parecia que eu estava com dengue. Eu não tinha ânimo pra nada, só queria ficar deitada, assim, uma sensação horrível. Todo mundo falava, e aí, como é que tá o bebê? Eu falava, ai, nossa, parece que eu tô doente. E eu dava aula na época em academia, né? E eu falei assim, vou conseguir, pelo menos as aulas de dança, eu vou conseguir levar normal, né? Não consegui fazer nada. Na época eu trabalhava na escola e logo foi no período de pandemia, então saiu aquela lei da gestante que teria que ficar em casa. E daí eu comecei a ficar em casa. Então isso pra mim foi muito bom. Não só por conta do Covid, mas por conta de eu conseguir pelo menos, se for para passar mal, eu passava mal na minha casa. Então, para mim foi muito bom. Então, eu pude fazer o repouso e tudo mais. Até eu tive que ouvir de algumas pessoas que eu era mãe Nutella, né? Porque eu achava que só acontecia isso comigo, só eu passava mal. Tinha que ir até no pronto-socorro para tomar Dramin, porque eu ficava ruim mesmo. E eu postava no meu Instagram, que eu tava passando mal e tudo mais. E outras pessoas que estavam grávidas ou que já estiveram me mandavam o que acontecia. Tinha gente que falava pra mim que até chegou a desmaiar porque ficava tão fraca porque não conseguia se alimentar, né? E eu falei assim, nossa, que alívio, pelo menos não é só comigo que isso acontece. Então as pessoas têm muito pouca empatia, eu acho, por mãe, julgam mãe o tempo inteiro, mãe se sente culpada o tempo inteiro. E as pessoas não entendem, né? E tudo para as pessoas é normal. Às vezes alguém perguntava uma coisa para mim, eu tava com alguma dor, uma coisa. É normal, é assim mesmo. E não era normal, não é assim mesmo, eu já vejo que não. E é isso, né? E daí e fui levando assim, com essa cólica, usei, não vou lembrar o nome do remédio, nem vou nem falar para não falar besteira. É um que é para segurar o bebê, que você pode tomar via oral ou por baixo. Usei bastante ele, não tive problema com diabetes gestacional, não tive pressão alta, não tive nada. Só realmente essas cólicas que ficavam. Lá para 30 semanas mais ou menos, eu comecei a ter inchar muito. Todo mundo falava pra mim que era normal, porque era final de gestação, mas pra mim, final de gestação é quando, sei lá, 38 semanas, 37, 36, que você incha muito. Eu com 30 semanas eu tava inchando demais. Não cabia um sapato no meu pé, eu andava de chinelo e mesmo assim um desconforto enorme nos pés, na perna, inchava demais. E todo mundo é normal.
E daí teve um dia que eu comecei lá para 31 semanas já. Eu tive uma diarreia a noite inteira, uma cólica insuportável e banheiro. Eu fiquei assim a noite inteira. Outro dia eu fui no pronto-socorro, lá na Unimed São João, e falaram que era uma virose, algo que eu tinha comido, e me deram um medicamento e me liberaram. Mas não fizeram ultrassom, não fizeram nada. E eu ia na minha médica uma vez por mês. Então eu tinha ido no começo de setembro. Então eu só iria voltar nela no começo de outubro. E é uma época que minha médica sempre dava ultrassom para eu fazer. Com tantas semanas, por exemplo, com 20 semanas você tem que fazer esse ultrassom para avaliar isso, isso, isso. E foi uma época que eu fiquei sem fazer ultrassom, tipo uns 2, 3 meses. Porque ela falou que não estava no tempo certo ainda de fazer para medir não sei o que do bebê e tal. Então fazia um tempo, acho que desde agosto que eu não fazia ultrassom. Pra mim era assim, que é meu primeiro filho, então pra mim era assim, tava tudo bem. Então, eu comecei com essa diarreia lá com 31 semanas. Aí, inchando, e cólica. Aí falava que era pra tomar Buscopan, eu tomava, tava tudo bem. E esses enjoos que eu sentia foi parar lá para 5 meses. E mesmo assim não parou tudo não. Assim, melhorou. Mas eu lembro eu com barrigão de 7, 8 meses e eu vomitava. Então, em vez de eu vomitar 6 vezes um dia, eu vomitava uma vez por semana. Mas mesmo assim não parou. Mas melhorou. Eu fui ganhar peso com a partir de 5 meses. Até então eu não ganhava peso, porque eu não comia, né? E daí, mas pelo menos em um mês eu engordei 4 quilos de uma vez. Eu fiquei até super impressionada. E daí eu fui ganhando peso muito e inchando demais. E aí com 33 semanas, o que aconteceu? Num sábado eu estava com 32, acho que no pré-33, não me lembro agora, não me recordo. Foi aniversário do meu padrasto, daí a gente fez um churrasco na minha casa. Só que eu fui no mercado com meu marido, e na volta eu fui ao banheiro e eu vi que eu parecia que tinha feito xixi. Eu falei assim, nossa, mandei pra minha mãe. A minha mãe, deve ser xixi e tal, não sei o quê. Mas eu não tava com dor, não tava com nada. Beleza. Passou. De repente começou uma dor, mas uma dor que começava na boca do estômago. Mas assim, eu não sei explicar essa dor. Sei que era uma dor que eu não tava suportando. Todo mundo no churrasco, eu deitada no sofá. E essa dor, e essa dor, e essa dor, e essa dor não passava. E pra mim era uma dor de estômago. Eu não sei, a gente não sabe, né? E a gente acha que vai aguentando. A gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Aí minha mãe, você quer ir no hospital? Eu não, vou esperar um pouco pra ver se passa, tudo mais. E começou já a doer minhas costas. Uma dor daqui de trás. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô tendo trabalho de parto? Não tô sabendo, né? Eu falei, melhor ir no médico. Aí fui pra São João, chegou lá, fizeram um toque. Ultrassom, gente, nunca pedi ultrassom pra ver como meu filho tava. Já fazia um tempo que eu não tinha feito ultrassom. Só fazia um toque, colo tudo fechado, não tinha sangramento, não tinha nada. Dava a medicação, voltei pra casa. Foi isso que aconteceu. Eu já tava fazendo uso daquele comprimido para segurar o bebê. Então o médico falou assim, ó, não tem o que fazer. Você não tá com sangramento, não tá com nada, só tá com essa dor, então é isso. E eu voltei pra casa. Isso foi num sábado. Aí eu fiquei bem, domingo, segunda, terça e na sexta. E no sábado, na sexta eu ia na minha médica. E eu falei assim, e no sábado eu ia fazer meu ensaio de gestante. Eu tinha pagado ele todo lá em Brotas, no Recanto das Cachoeiras. Coisa mais linda ia ficar. E daí a minha mãe falou, olha, acho melhor você não ir, porque você não é o médico pediu pra você ficar de repouso, só que eu estava já bem já. Então eu falei, vou fazer assim, eu vou na médica na sexta, dependendo do que ela falar, eu cancelo. E tá tudo bem. Chegou na quarta-feira, tava com 33 semanas, na quarta-feira eu
me mandaram mensagem para ir arrumar os papéis lá no meu serviço. E como eu já estava trabalhando em casa, aquele medo de perder o serviço, né? Eu falei assim, arrumar papel, eu vou, fico sentada e tá tudo bem, né? Fui, arrumei o que eu tinha que arrumar de papel, com um pé desse tamanho de inchado. Voltei, fui na casa da minha mãe, almocei. A minha mãe mora na rua de cima da minha casa. A minha mãe até que foi me buscar, que na época eu não dirigia ainda. E voltei. Aí a moça foi fazer a unha na minha casa, porque no sábado eu ia fazer ensaio gestante. Então na quarta eu já tava com a unha pronta. Aí ela aqui, tudo, fez a minha unha, beleza. Ela foi embora, eu tava com muito sono. Eu falei assim, vou deitar um pouco, depois que eu acordar eu tomo um banho. Deitei, dormi. Aí eu acordei com vontade de fazer xixi. Aí eu abri o olho e falei assim, vou esperar mais um pouco, daqui a pouco eu vou. E fechei o olho. No que eu fechei o olho, senti uma pressão muito grande e líquido escorrendo. Mas o líquido não parava nunca mais. Molhando tudo e já levantei desesperada, que eu já imaginei minha bolsa estourou. Liguei pra minha mãe, eu estava sozinha na minha casa. Isso era 5 horas da tarde, 10 para 5 mais ou menos. E meu marido saía 5 horas do serviço. Liguei pra minha mãe, a ligação super ruim. A minha mãe mora na rua de cima da minha casa, desceu em casa. Eu mandei mensagem pra minha médica, a minha médica falou, já acabou estourando, não tem o que eu fazer. Você vai direto pro pronto-socorro. Aí eu liguei pro meu marido, ele veio pra casa. E eu não tinha arrumado nada de bolsa, nada do Ravi. Eu lembro que eu tinha comprado aqueles saquinhos para organizar as roupas dele dentro da bolsa e não ia chegar na sexta. Mas eu tinha lavado toda, minha mãe tinha lavado todas as roupas, eu já tinha comprado as minhas coisas que eu ia precisar. Então eu só enfiei minhas coisas dentro da bolsa. E as coisas dele, minha mãe falou, nem pega, vamos direto. E foi assim, do jeito que deu. E eu já desesperada, porque eu sabia que não estava na hora certa. Era meu primeiro filho, então eu já tinha assistido uns relatos de parto na internet, mas não de parto prematuro. Cheguei no pronto-socorro, lá na Unimed São João, aí botaram na cadeira de rodas, fui fazer o exame, fizeram um toque, eu tava com 4 dedos de dilatação. 4. Eu fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus, já tô com 4 dedos de dilatação, e agora? Porque eu nunca quis parto normal, não queria passar por isso. Tem gente que, né, que quer passar pelo parto normal, eu nunca quis. Deu o meu medo de meu filho nascer no meio do caminho e não ter o que fazer. E elas colocaram o cardiotoco em mim e ultrassom eu não fiz. Ainda não tinha feito ultrassom. Colocaram o cardiotoco em mim, tava tudo bem com o Ravi. E aí ela foi para ligar a médica, tentar uma vaga para mim numa neonatal. E aqui na região era Campinas, Mogi Guaçu ou Ribeirão Preto. E eu rezando para não cair em Campinas e Ribeirão Preto, porque é longe da minha cidade. Eu fiquei pensando se às vezes ele tiver que ficar internado e eu não vou ter que ficar indo e voltando. Graças a Deus, Deus é muito bom, não consegui uma vaga em Mogi Guaçu. Esperei a ambulância chegar, demorou mais ou menos uns 25 minutos para chegar. Até então não estava sentindo dor nenhuma. E só o líquido escorrendo, já estava sangrando também. E daí eu fazendo um vídeo chamado que meu marido foi para minha casa, para ele tomar banho, que ele tinha acabado de sair de serviço, e arrumar as coisas do Ravi para mim. Só que eu não sabia o que era um macacão, ele não sabia o que era um nada. Eu fiz vídeo chamada com ele, ó, coloca isso, coloca isso, coloca aquilo, coloca isso. Então, tipo assim, a sair da maternidade eu não tinha comprado ainda, o que deu para fazer na mala foi. Daí ele, meu padrasto e minha irmã foram pra Mogi, me esperaram, a gente chegou junto. E chovendo, gente, e aquela ambulância correndo, e até então eu não tava com dor. Cheguei lá, eu não tinha feito o exame ainda do cotonete, eu não tinha feito tomado aquela injeção pro pulmão do bebê.
Eu não tinha feito nada ainda. O último exame que eu fiz foi aquele que tem que beber uma garrafinha, que é de glicemia. Aí chegou lá, foi uma loucura, que tive que fazer tudo correndo. Me deram essa injeção, mas o Ravi nascesse naquele dia, praticamente não ia adiantar nada, porque diz que demora não sei quantas horas para fazer efeito no pulmão da criança. Enfim, não entendo. Aí a médica queria que eu esperasse até no outro dia de manhã, que ela falou que pelo Ravi ter nascido prematuro e eu ter tomado a injeção naquela hora, era é muito melhor ele nascer de parto normal. Eu olhei pra cara da minha mãe e falei assim, eu não quero. E até então não estava com dor. Daí eu fui fazer um raio-x. Aí começou a doer. É raio-x? Acho que é raio-x o nome. Não lembro agora o que foi que eu fazer. Tive que ficar na frente do negócio para ver se o Rabi estava virado, como que ele estava, qual posição ele estava. O Rabi já estava encaixado para nascer certinho. E eu tava ainda com 4 dedos de dilatação. Então, todo esse tempo, tipo, eu não dilatei nada. Eu fiquei com 4 dedos. Aí começou a dor. Uma dor. Não induziram nada, não, porque até então eu não queria. Uma dor, gente, mas uma dor insuportável. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Tanta dor na minha vida. E o Ravi, ele ficava todo empelotado do lado esquerdo. Parecia. Ele não, minha barriga ficou assim, ó. Pra você ter uma ideia. Ele ficava todo encolhido desse lado. Eu acho que era só onde que tinha água. Eu falei, meu filho, não tá bem. Não tá legal. Tá desconfortável. E a médica queria que eu esperasse até no outro dia. Minha mãe foi falar com ela, falou que eu não ia esperar. Que ela pra ela ir lá me examinar, que eu não queria esperar, que eu não queria o parto normal. E realmente meu filho não tava legal. Ela foi fazer, falou pra mim assim, foi lá a médica, ela falou pra mim, eu vou segurar sua mão e vou contar 5 minutos. Toda vez que você tiver uma contração, você aperta a minha mão. Em 5 minutos eu tive 10 contrações. É um negócio um atrás do outro. Contraía, relaxava. Quando vejo a vinha de novo, e uma dor insuportável, vontade de você berrar. Eu acho que eu não berrei, mas deu vontade. E eu só queria que ela fizesse aqueles exames, tirasse meu filho, porque eu não estava aguentando de dor. Aí me prepararam, botaram sonda, tudo isso. E daí a minha mãe já foi embora, o Rafael ficou, que é meu marido, ficou lá para me acompanhar. E me subiram um lugar todo esquisito que eu nunca tinha entrado. Ele era uns corredores assim, que as enfermeiras tinham que pegar impulso para subir os corredores, porque era muito assim, ó. Então subiam comigo correndo no centro cirúrgico. Cheguei lá, eu não conseguia sair da maca para ir para a maca da cirurgia, que eu tava com contração. A anestesista falou assim, tudo bem, vou esperar. Beleza. E eu não conseguia. Aí ele falou assim, olha, a gente tem que ir. Eu falei, beleza. Aí fui com dor mesmo. Ele falou, ó, você tem que ficar nessa posição, tal, não pode se mexer, tenta relaxar. Aí eu pensei comigo, vou tentar fazer o máximo que eu puder pra dar de primeiro e dar certo, porque eu não quero ficar sendo picada. E sim, eu me encolhi, foi na primeira. Gente, deu o quê? 2 minutos, não sentia mais nada. Que delícia. Eu tava sentindo tanta dor e preocupada com meu filho. Aí o Cícero Rafael chegou, eles já começaram a fazer a cirurgia. E, e eu lembro que a médica parecia que ela tava subindo em cima de mim e fazendo esse movimento de empurrar. Eu escutei ela falando assim, nossa, ele tá muito para baixo. Algo assim. Eu acho que ele tava muito embaixo para nascer e daí ela teve que empurrar ele. Dizem que prematuro é muito mais difícil você fazer o parto do que um bebê normal. Diz que eles são mais molinhos, mais liso, mais pequeno. O Ravi até nasceu com um pouco aqui roxo na cabeça, porque ela precisou realmente empurrar ele para conseguir tirar ele de mim. E daí meu marido falou assim, acabou. Eu falei assim, vai mãe, por que ele não tá chorando? Aí já entrei em desespero. Eu falei, mas por que ele não tá chorando? O que tá acontecendo? E isso veio na anestesista. Ele falou assim, olha, calma, que o parto foi um pouco complicado, o neném estava numa posição ruim, eles estão fazendo os procedimentos e já traz para você ver. Aí eu olhei pro lado, eles estavam passando os negócios nele no nariz. Enfim,
Nossa, já foi me dando uma angústia enorme. E daí ele chorou. Ai, que alívio de escutar o choro do meu filho. Ai, eu já chorei. E trouxeram eu pra ver ele, tiramos foto. Ele nasceu com peso excelente para a maturidade dele. Nasceu com 2,245 kg, 42 centímetros. Foi isso que ajudou ele sair do hospital logo, porque geralmente eles não liberam um bebê com menos de 2 quilos. Ele não precisou de oxigênio. Nossa, nasceu perfeito, graças a Deus. E daí começou toda a luta da neonatal, né? E eu não pude ver ele depois, eu fiquei na cama, ele foi para UTI neonatal, ficou na incubadora. Eu fui ver ele no outro dia, bem de tardezinha, só podia pai e mãe entrar. Quando eu entrei para ver ele tava com uma vendinha no olho, tampando, só de fraldinha, porque eles só ficavam de fraldinha, de touquinha, tomando luz, banho de luz, se eu não me engano, que chama azul, porque ele nasceu com quiterícia, se eu não me engano, chama isso. Nasceu muito amarelado. Então ele tinha que ficar tomando essa luz pra melhorar. Gente, que dor no coração. Eu não conseguia ver o rosto do meu filho com aquela venda, eu não queria pegar ele, queria levar ele pra casa. E não dava, só que assim, ele não precisou de oxigênio, foi que me deu muito alívio. Então, tava sendo bem cuidado. Aquele monte de aparelho apitando da UTI até hoje, parece que eu fico com os barulhos dos aparelhos apitando na minha cabeça. Se eu sabia por que tava apitando os negócios, aí você não podia entrar com o celular, então eu não tenho nenhuma foto dele na incubadora, não tem neonatal, eu só tenho dele depois. Eu tenho só uma foto que elas tiraram, eu fui pegar o Ravi no colo no terceiro dia. Que delícia, que alívio ter pegado meu filho no colo. Eu vou ver se eu consigo passar algumas fotos dele aqui. E depois de aí eu vim pra casa. E o sofrimento pra você vir pra casa e deixar seu filho no hospital. Parecia que eu ia morrer. Eu só conseguia chorar de desespero. Meu primeiro filho, eu não posso levar ele pra casa, não posso cuidar dele, não posso dar um banho nele, não posso fazer nada. A preocupação enorme. E eu tinha plano de saúde, então o Ravi ficou internado pelo meu plano de saúde, na Unimed. E a minha cidade, eles só liberam o transporte para levar a mãe para ver o filho para o hospital, SUS. Eu não consegui transporte. Então eles sabem quanto é difícil você pagar um plano de saúde. Então eu tive que bancar as minhas viagens para Mogi Guaçu, para estar vendo o Ravi. Meu leite foi descer lá pro terceiro, quarto dia. Meu peito jorrava leite, muito leite. E eu não podia dar pro meu filho. Ele não estava liberado ainda para mamar, porque eles falam que mamar gasta muita caloria. Então ele se alimentava por uma sondinha que descia lá no estômago. E meu peito, muito leite. Daí a gente se culpa o tempo inteiro. E até hoje eu não sei por que o Ravi nasceu prematuro, porque eu não tive problema nenhum de infecção de urina, não tive pressão alta, não tive nada. Então, se eu tive, não sei também qual foi o motivo. E daí, depois do terceiro, quarto dia que ele ficou na UTI, ele foi para como se fosse um berçário, não vou lembrar o nome agora. Só que ainda na incubadora, mas daí ele já coloca uma roupinha, depois que ele saiu da incubadora ele colocou roupa. Mas aí eu já conseguia ir lá, ali foi liberado para amamentar. Então eu ia de manhã, bem cedo, porque até na época eu não dirigia, eu estava com ponto da cirurgia. Graças a Deus, minha fase de pós-cirurgia foi ótima. Eu não fiquei debilitada, não fiquei nada, eu só tive anemia. Eu tive que tomar algumas bolsinhas de ferro. A cicatriz, eu tomei os remédios todos certinhos para cicatrizar bem. Só ficava assim, sabe quando você cai e fica ralado? Então eu ficava desse jeito, mas eu não consegui fazer repouso nenhum, porque eu ficava indo pro hospital, querendo ou não, você anda e tal.
Mas graças a Deus meu pós-cirúrgico foi excelente. E daí eu ia de manhã pra lá, tipo, eu saía às 5 horas da manhã e ficava lá, chegava lá e eu amamentava ele de 3 em 3 horas. Que sensação maravilhosa você alimentar seu filho. Foi a melhor coisa. Primeira vez que eu amamentei ele, lembro certinho, foi no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Foi maravilhoso. E antes disso eu dava pra ele o leite no copinho, as enfermeiras me ensinaram como que dava, tudo certinho. E eu ia pra lá de manhã, almoçava lá e o meu marido só me buscar só, tipo, 8 horas, 7h30 da noite mais ou menos, que era a última mamada que eu dava pra ele. O hospital, gente, não tem o que reclamar. É o mesmo hospital que as pessoas do SUS ficam, eu fiquei também. A única diferença é que eu fiquei em um apartamento e não no quarto coletivo. Mas assim, o atendimento é o mesmo. Nossa, é maravilhoso as enfermeiras. Elas me ajudaram bastante. E eu lembro que uma das vezes que eu fui, eu com meu marido, o Ravi, cheguei lá, ele estava no oxigênio. Gente do céu, eu fiquei desesperada. Elas colocaram ele no oxigênio, porque elas falaram que durante a noite a saturação dele caiu e precisou colocar o oxigênio. Eu fiquei desesperada, uma angústia, um negócio ruim. Só conseguia chorar o tempo inteiro. Nossa, eu não desejo pra ninguém ver o filho desse jeito. Assim, é uma luta de neonatal uma atrás da outra. E daí eu lembro que eu ia estimular, né, pra ter o leite e tudo mais. As moças sempre me orientaram, o jeito certo de amamentar, de como pegar. Graças a Deus, a minha irmã nasceu quando eu tinha 18 anos, então eu que ajudei a cuidar dela com a minha mãe. Então, eu sabia trocar, eu sabia pegar, eu sabia dar banho, eu sabia fazer tudo. E era meu filho, eu não tinha medo de pegar. Lógico que a gente fica insegura, né? Porque ele é prematuro, tem todo um certo cuidado. Mas eu não tinha medo de pegar ele, eu queria cuidar dele. Então, eu lembro que de frente para esse berçário que ele tava, e tinha uma capela. E eu ficava nessa capela esperando, porque eu entrava para amamentar ele, saía, esperava 3 horas, que era a próxima mamada na capela, e depois entrava de novo. Eu não podia ficar com ele lá. Então eu só entrava para amamentar ele. E eu lembro que eu implorei tanto nesse dia. Falei, Deus, se meu filho estiver bem, com saúde, deixa que eu quero ir para casa. Eu quero cuidar dele, eu sei cuidar dele. Se ele estiver saudável, deixa eu levar ele para minha casa. Gente, nesse dia, foram umas enfermeiras, eu não sei, são anjos. Elas falaram pra mim, nossa, você é professor de educação física, né? Você é super pra frente, você pega ele. Então, tipo assim, esse berçário, logicamente, avaliar a saúde dele, era pra saber se a mãe não tinha medo de pegar, se ele estava amamentando direito, porque ele não poderia perder peso. E o Ravi sugava super bem, ele falava super bem. Ela falou assim, vou conversar com o médico para liberar ele. Se os exames deles der ok, eu vou conversar com o médico para ele liberar para você levar ele para casa hoje. Gente do céu, naquele dia que eu pedi, o Ravi foi para casa. Que delícia de levar meu filho para casa. Aí começou todo o cuidado dele em casa. Daí eu consegui ter o alívio, né, de ficar com ele na minha casa, que coisa mais gostosa. E hoje, vou pôr uma foto dele aqui, ele já tá com 1 ano e 2 meses. Aí começou toda a batalha que não podia perder peso, tinha que ganhar peso e tudo mais. Mas graças a Deus tá tudo dando certo. Eu já tô grávida de outro bebê e outro menino, Rael. E se quando tudo acontecer, se esse vídeo ficar bom, eu conto pra vocês como que foi. E o meu medo de novo de passar pelo parto prematuro, porque eu também tô tendo complicações na gestação do Rael, até mais que do Ravi. E
um desespero, né? De ter que passar por tudo isso de novo, mas Deus é bom o tempo inteiro. Se tiver que passar por isso também tá tudo certo. Eu já tô bem mais calejada, mais preparada e tá tudo bem. Esse é o meu relato de parto. Espero que ajude alguém de alguma maneira. E se quando eu nascer, se esse vídeo ficar bom, eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência do segundo parto. E eu vou botar uma foto ravizinha aqui pra vocês.